Hoje nós vamos concentrar a nossa mensagem sobre arrependimento. O que é arrependimento? O que é o fruto do arrependimento? O que o arrependimento pode causar nas nossas vidas espirituais? Será que sabemos realmente o que é ter uma vida de arrependimento? Então, vamos ao texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Que diz assim o texto da palavra de Deus: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Pai, te agradecemos por tua misericórdia e o teu amor imenso para conosco. Te agradecemos por esta manhã e por este momento especial de estarmos na tua presença. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que tudo aquilo que possa nos distrair de recebermos a tua revelação seja, ó Pai, afastado de nós para a glória do teu nome. Amém. Uma pessoa que realmente se arrepende, que realmente encontra Jesus e se arrepende, esta pessoa, ela tem uma vida pura e uma vida sincera. Amém? A palavra arrependimento é uma tradução do grego metanoia, que faz menção a uma maneira de pensar, a uma mudança da mente, uma mudança da mente. Quando nós encontramos a Jesus, nós chegamos carregados de muitos achismos. Desde a nossa meninice, quando nos entendemos como gente, como dizia lá no norte, no nordeste, nós começamos a colocar ideias acerca da vida, acerca de experiências que nós passamos e que observamos o nosso próximo também passar. Aprendemos na escola, aprendemos com os amigos, com os colegas, aprendemos no trabalho e juntamos um monte de experiências, de conhecimentos, que acreditamos ser aquilo o melhor para a nossa vida. Fazemos críticas, fazemos análises, observações, nos posicionamos acerca de cada situação da vida e com isso nós temos os nossos acertos e temos também as nossas frustrações, os nossos erros. Contudo, tudo isso que nós aprendemos no decorrer da nossa vida até encontrarmos a Jesus, são um conjunto de experiências que não perfaz realmente a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia chama isto de vã maneira de viver, porque está concentrado somente nas coisas deste mundo, distanciados de Deus, da sua vontade, do seu conhecimento, da sua experiência. Nós estamos vivendo neste mundo desassociado daquilo que Deus realmente quer para cada um de nós. Até as coisas boas que fazemos são frutos de obras mortas. A Bíblia fala obras mortas. Porque toda obra que ela não é feita de acordo com a vontade de Deus,
com a direção do Espírito Santo, mesmo que sejam boas obras, elas não terão nenhum sentido acerca da salvação ou da recompensa eterna. Mas, pastor, então não devemos fazer boas obras quando a pessoa não conhece a Jesus? Não. Faça as boas obras, porque servirá de convívio e bom estado social para a própria convivência nossa. E também, quando você conhece a Jesus, aí sim, aquilo que você fez de bom será adicionado agora para a tua recompensa eterna. Amém? No entanto, tudo que aprendemos, fazemos, antes de conhecer a Jesus, e a Bíblia chama de obras mortas, porque são obras que não estão associadas à direção de Deus, vem carregado do pecado original. Toda a humanidade, a Bíblia diz que pecou e destituída foi da glória de Deus, separada foi da glória de Deus. Toda a humanidade. Portanto, no momento que aceitamos a Jesus, ou melhor, no momento em que a palavra de Deus vem até nós, nós precisamos nos arrependermos. Essa palavra é muito significativa e nós vamos discorrer, vamos aprender um pouco sobre ela. No momento em que a palavra de Deus vem até nós, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento é uma mudança da mente. É uma mudança de pensamento. Charles Spurgeon, um pregador famoso, ele disse certa vez, e eu quero parafrasear o que ele falou: no verdadeiro arrependimento deve haver tristeza e ódio para com o pecado. Do contrário, li a minha Bíblia sem qualquer propósito. Ele falando, o arrependimento significa realmente uma mudança na maneira de pensar. Mas é uma mudança completa do entendimento e de tudo que está na mente. Por isso, inclui iluminação do Espírito Santo. Acho que inclui uma descoberta da iniquidade e ódio para com o pecado, sem os quais não pode haver arrependimento autêntico. Amém? O que Spurgeon está dizendo é que, se o arrependimento não incluir tristeza, pesar, por causa da nossa vã maneira de viver, por causa do pecado que herdamos lá de Adão, se o arrependimento não houver uma revolta contra o pecado, então não é uma verdadeira conversão. Vocês estão entendendo? Amém? Vou repetir. Se a nossa nova vida em Cristo não demonstrar uma verdadeira raiva pelo pecado, um verdadeiro ódio pelo pecado, não é uma verdadeira conversão. Podemos estar na igreja, cantar, orar, tocar, pregar, mas se não tivermos um posicionamento contra o pecado, não houve arrependimento. E logo, não poderemos produzir frutos do arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera frutos. Um ódio pelo pecado, e não apenas por suas consequências.
Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 20, versículo 43. Tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Aqui, Deus está falando para o povo de Israel, e está trazendo uma repreensão muito grande para Israel. E ele está fazendo uma observação desde quando Israel foi tirado lá do Egito, que foi enviado por Moisés, foi com Moisés para uma nova terra que Deus havia determinado. Mas eles constantemente, eles desobedeciam a Deus. Constantemente eles murmuravam. Constantemente eles faziam ídolos e se prostravam diante dos ídolos. Ou seja, Israel saindo do Egito para uma terra que Deus havia prometido, Israel saindo da condição de escravo, indo para uma condição de uma nação soberana, independente, aonde tivesse sua própria cultura, sua própria ideologia, seu próprio Deus, suas próprias leis. Israel, neste percurso, constantemente se voltava para o Egito, para a escravidão. Muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, também estão desta forma. Elas estão há 5 anos na igreja, elas estão há 10 anos, mas constantemente a sua mente está voltada para o pecado. Constantemente a sua mente está voltada para o passado, para aquela vida errante de prostituição, de mentiras, de tudo aquilo que não agradava a Deus. E Deus está dizendo: vocês precisam ter nojo desses pensamentos, desta inclinação, por todos os pecados que vocês têm cometido. Mas observe que Deus não está se referindo a Israel no passado. Ele está dizendo: vocês continuam pecando como pecavam antes. E vocês precisam ter nojo desses pecados. Um verdadeiro arrependimento leva você a não aceitar nenhuma escravidão que você trouxe lá do mundo. E que muitas vezes você ainda está cultivando no momento em que recebeu a Jesus. O arrependimento, ele traz uma profunda tristeza pelo pecado. Amém? Falem assim comigo: o arrependimento, ele traz uma profunda tristeza pelo pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10, diz assim: fostes contristados para arrependimento. Ou seja, vocês foram constrangidos para o arrependimento. Ali diz entristecidos. Por quê? Fostes contristados segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Falem comigo: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. O que Paulo está falando e para quem ele está falando? Ele está falando para os coríntios, que em determinado momento ele havia recebido as boas notícias da igreja de Coríntios, e aí, fazendo menção à parte, vamos dizer assim, boa daquela igreja, ele se refere a um fato
em que um homem estava tendo um caso com a sua madrasta. Provavelmente o pai morrera e este homem estava tendo um caso com a sua madrasta. E a igreja tinha ele como um trunfo, como um tipo de garanhão, alguma coisa assim. E Paulo manda que a igreja corrija aquele homem, afaste ele do meio da comunidade por causa do seu pecado, porque ele estava manchando a igreja de Cristo com o seu pecado. Paulo então diz, com o passar do tempo, ele recebe uma carta avisando que aquele homem se arrependera, que não estava mais praticando aquele pecado e que estava triste por tudo aquilo. E a igreja perguntava se poderia trazer aquele homem de volta para o seio da igreja. Porque a igreja não deve se contentar ou se acomodar com o pecado. Porque isso mostra uma igreja conivente com o pecado. E Deus abomina o pecado. Qualquer igreja séria, qualquer pastor sério, quando detecta o pecado dentro da igreja, ele deve ir até a pessoa e procurar corrigi-lo, levá-lo ao arrependimento. E se esta pessoa não se converter, não se arrepender, então ela deve ser disciplinada, afastada da comunhão até que ela se arrependa. Isso não mudou. Continua sendo desta mesma forma, porque Deus não muda. Qualquer liderança que não trabalha combatendo o pecado no meio da igreja é uma liderança comprometida com a corrupção. Por isso que eu posso falar para vocês aqui, que aqui na comunidade Shalom, quando o pecado é detectado, nós tomamos providência. Em primeiro lugar, para aconselhar, exortar e trazer o irmão ao arrependimento. Mas, se ele assim proceder, e nós tivermos fatos concretos, temos a obrigação de cumprir o que Jesus falou. Considerá-lo um pecador, um rebelde, até que ele se arrependa. Então Paulo está dizendo, olha, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando uma pessoa é confrontada com o seu pecado, eu me lembro quando o Jefferson era garoto pequeno, criança, e ele errava, às vezes eu ia brigar com ele, ele ficava sorrindo, sem ter noção do que estava fazendo. E eu falava para ele, você tem que chorar, você está errado, você tem que se arrepender, você não pode achar bonito. E eu fazia com que ele se sentisse mal com aquele erro. Amém? Os pais que não fazem seus filhos se sentir errado quando erram, estão coniventes para que quando ele crescer se torne uma pessoa problemática. E depois, eu não sei porque meu filho está assim, eu não sei porque eu dei tudo para ele. Não deu tudo não. Faltou mostrar para ele o seu erro, o seu pecado. Dá tudo, dá coisas. Isso é você levá-lo ao erro. A tristeza, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos ter o pesar, a tristeza do pecado. Um crente que não tem pesar, que não fica contristado, que não fica entristecido pelo pecado, é porque ele não está arrependido. Ele não conhece a Deus e a sua palavra suficiente. Mínimas coisas devem fazer o cristão sentir peso pelo seu erro, pelo seu pecado. Às vezes um pensamento que vem à minha mente,
e eu percebo que não está de acordo com a vontade de Deus, eu digo: Senhor, me perdoa se eu ofendi o teu Espírito Santo. Então o pecado, o arrependimento tem que gerar ódio pelo pecado. Se tem uma coisa que o cristão pode ter ódio, é do pecado e do diabo. Amém? Você achou que não podia ter ódio? Pode sim. Ter nojo do pecado, de Satanás. Porque é um mal incorrigível. É um inimigo ferrenho que vem para nos destruir. Arrependimento, então, tem que gerar uma profunda tristeza. Se você não fica triste, se você vai diante de uma televisão ou diante da internet e você vê uma cena de pornografia e para você é a mesma coisa de estar na igreja, então você não está arrependido. Não tem sensibilidade para com o Espírito Santo. É preciso sentir tristeza pelo pecado, arrependimento pelo pecado. Em terceiro lugar, quando eu peco, eu devo confessar os meus pecados a Deus. Se eu pecar contra o irmão, eu devo confessar ao meu irmão. Se eu pecar contra Deus, eu devo confessá-los a Deus. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quando a pessoa tenta maquiar, você quer perceber quando a pessoa não está liberta? Mesmo que ela faça um esforço, mas ela não está liberta, ela não consegue falar sobre aquilo. Ela fica presa. Se ela é uma pessoa que tem problema com inveja, ou qualquer outra coisa, ela não gosta que toque naquele assunto, porque ela não ainda está liberta, e aquilo ofende ela. Por exemplo, eu era uma pessoa muito agressiva, grosseira, quando me provocavam. Eu não tenho problema nenhum quando as pessoas falam sobre isso, porque eu estou liberto. Porque eu não tenho mais compromisso com esta natureza pecaminosa que havia em mim. Mas uma pessoa não liberta, ela procura evitar o assunto, ela se sente de certa forma envergonhada, mas não uma vergonha para o arrependimento, que é a mudança de atitude. Mas é um remorso. E qual a diferença de remorso para arrependimento? O remorso, ele é muito parecido com o arrependimento. Porque o remorso tem a coisa boa. O remorso leva a pessoa a refletir e a chorar pelo mal que ela cometeu. Ela chora, ela se sente triste. Mas existe uma diferença do arrependimento. O arrependimento, ele faz você mudar a sua conduta. O remorso, você chora, você aparentemente parece que entendeu aquele erro, mas assim que aparece a próxima oportunidade, você faz de novo. Tem muitas pessoas que choram quando é confrontada. Choram muito. E você diz: fulano está arrependido. Na primeira oportunidade que surge, ela faz tudo novamente, porque ela não se arrependeu. Ela até tem consciência que o que ela faz está errado. Ela até não gostaria de fazer, mas ela ainda não mudou a sua forma de pensar. E ela continua fazendo todas as vezes que a oportunidade se apresenta. Quando você confessa os seus pecados, você está liberando
o Espírito Santo para agir e curar você daquele mal. Amém? Em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, eu estou bem, né? É assim que muitas pessoas fazem. Você está vendo que a pessoa está em pecado, você está vendo que a pessoa está com problema, você vai tentar ajudá-la, ela diz, não, eu estou bem. Não, estou bem com Jesus, estou bem comigo mesmo. É mentiroso. Olha o que diz. Enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Não importa se você está pregando aqui como eu estou, se você está tocando, se você está fazendo alguma atividade na igreja, se você tem algum cargo, isso não importa. Você está mentindo para você mesmo. E, consequentemente, está mentindo diante de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessarmos, precisamos aprender a confessar. Meu irmão, eu errei contra você, me perdoe. Eu não quis dizer aquela palavra que eu falei contra você. Eu fui grosseiro, deselegante, insensível, mas eu estou arrependido, não vai acontecer novamente. E o pecado contra Deus? Meu Deus, me perdoe. Eu não deveria ter feito isto. Eu caí em tentação. Me perdoa, me purifica com teu sangue. Me purifica, me lava com teu sangue. Aí a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Uma conversão do pecado é o que significa arrependimento. Conversão quer dizer mudança de atitude. Enquanto que arrependimento é mudança da mente, sua mente tem que mudar. Você não pode mais se conformar com o erro. Você não pode mais se conformar com o pecado. Não pode ter isso como natural. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que a palavra de Deus está em você, então você tem que ser levado a sentir pesar quando erra. Por isso que eu falava para o Jefferson. Porque na inocência dele, como criança, ele sorria. E ele não podia sorrir porque ele havia errado. Tem muitos cristãos que estão assim. 10 anos na igreja pecando, fazendo o que não agrada a Deus e sabe, está consciente que é pior. E quando é confrontado, sorri. E diz, não tem problema não, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O amor leva a isto que eu estou hoje tratando. O amor leva Deus a usar alguém e dizer, você precisa arrepender-se. Isto é amor. Deus está dizendo, arrependa-se. Reconheça o teu pecado. Volte-se para mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?
O amor de Deus é demonstrado lá na cruz do Calvário, para que nós possamos ter uma atitude de modelo. Cristo é o nosso modelo. Cristo obedeceu a Deus. E nós precisamos nos espelharmos em Cristo. O amor de Deus está nos constrangendo hoje com esta mensagem, para que façamos uma análise, um scanner na nossa vida e verifiquemos se estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Isso é o amor de Deus. A partir do momento que você é confrontado, que eu sou confrontado, eu devo então dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados. Eu entrego a Ti agora a minha vida e não pecarei mais. Mas se você encobre a sua transgressão, se você diz: não, isso não tem nada a ver, eu posso continuar porque Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é, até o momento em que você conhece a palavra. No momento que você conhece a vontade de Deus, você continua sendo amado por Deus, mas você vai entrar pela justiça de Deus. Eu amo o meu filho quando ele está fazendo o que é certo. Eu continuo amando quando ele está fazendo o que é errado. No entanto, ele terá consequências por causa do seu erro. E você quer ver isso na Bíblia? A Bíblia diz: Deus disciplina aquele a quem ama. Amém? Aleluias. No Novo Testamento usa-se 3 palavras gregas para apresentar diferentes fases do arrependimento. A primeira é metanoel, que significa uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Eu não posso ter a mesma posição de quando eu estava no mundo. Em Mateus 3:2 foi o versículo que nós lemos, diz assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, mudem a mente de vocês. A palavra original lá está dizendo o seguinte, está dizendo assim: mudem o modo de pensar de vocês, porque o reino de Deus está próximo. Falem comigo. Arrependimento é uma mudança de mente. E como você pode mudar a tua mente? Conhecendo a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha aí a renovação, olha a mudança da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, como diz algumas traduções. Não vos conformeis com este mundo. Você não pode agir como o povo de Israel, que saiu do Egito, estava escravo, adorando a ídolos, comendo comidas, de escravos, vivendo uma vida totalmente fora ali do plano de Deus para eles. E quando Deus os liberta e quer levá-los para uma terra que mana leite e mel, para que eles tivessem sua própria cultura, identidade, eles começam a reclamar e a desejar aquilo que eles haviam sido no Egito. Quantos crentes estão assim na sua caminhada cristã? Desejando as coisas que o mundo oferece. A segunda
palavra grega para arrependimento é metanolomai. Metanolomai, que significa uma mudança de coração. Uma mudança de coração. A primeira palavra grega significa uma mudança de mente. A segunda significa uma mudança de coração. Deus falou através do profeta em relação ao povo de Israel: eu tirarei de vocês um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um verdadeiro convertido e arrependido, ele tem o coração transformado. Em Mateus 21, 28 a 30, a Bíblia diz que havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro dele, o homem disse: vai trabalhar hoje na vinha. E ele disse: não quero. Mas depois mudou de ideia, arrependendo-se, mudou de coração e foi. O outro, o pai chegou para ele e disse: vá trabalhar para a vinha. E ele disse: sim, Senhor, mas não foi. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas não estão convertidas no seu coração. Deus diz para ela: faça isso. Ela diz: sim, Senhor, e não faz. Outras que parecem ser rebeldes, Deus diz para ela: faça. Ela diz: não vou fazer, mas faz. Eu vejo isso como líder, como pastor. Fulano, você deve fazer assim. Tá bom, eu faço. Não faz. Fulano, você deve fazer assim. Ah, pastor, não sei e tal. Vai lá e faz. Um coração arrependido, um coração que tem uma mudança que vem na sua mente, no seu coração, ele é como aquele filho. Ele pode até dizer que não faz, mas ele faz, porque ele está verdadeiramente arrependido. E a terceira palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança do curso de vida. Uma mudança do curso da vida. Qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e de coração o recebe na sua vida, ele muda a sua mente, ele muda o seu coração e ele muda a conduta da sua vida. Ele começa a mudar a sua conduta. Por quê? Porque agora ele está verdadeiramente arrependido. Não adianta chamar aqui na frente e dizer: eu vou orar por você, e a pessoa chora e faz todo aquele... Ela está ali mostrando ali, aparentemente arrependimento, mas quando ela sai da porta, ela vai e comete os mesmos pecados que ela fazia antes. Essa pessoa nunca se arrependeu. Ela nunca se arrependeu. Ela está na igreja fazendo alguma coisa, mas ela nunca teve um arrependimento. A sua mente nunca mudou. Ela nunca se converteu à palavra de Deus. E, portanto, Deus, no seu grande e infinito amor, nos leva a trazer uma mensagem nesta manhã para todos que estão assistindo presencialmente e online, e aqueles que estarão assistindo daqui a um ano. Deus está dizendo: arrependam-se verdadeiramente, mudem a sua mente, mudem o seu coração, mudem a sua conduta de vida, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham alegria verdadeira. Amém?
Em Atos capítulo 20, versículo 21, diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Eles precisam fazer o quê? Converter-se a Deus com arrependimento, com mudança da mente, do coração e da conduta de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, o arrependimento pressupõe uma aprovação sincera da palavra de Deus. Em quinto lugar, o arrependimento pressupõe uma aprovação sincera da palavra de Deus. Uma pessoa que lê a Bíblia conforme a sua conveniência, isso aqui está escrito, é bom para mim, isso é Deus falando comigo. O pastor está pregando sobre cura, glória a Deus, eu preciso de cura, é Deus falando comigo. O pastor está falando sobre pecado, opa, isso não é Deus falando comigo, o pastor está na carne. O verdadeiro arrependimento olha para a palavra de Deus e não para a figura de uma pessoa ou para a mensagem dela. Ela olha para a palavra de Deus e diz: está escrito, está doendo, não é bom. Então eu sinto tristeza pelo pecado e a partir de hoje eu vou mudar minha atitude. O arrependimento pressupõe uma aprovação sincera da lei de Deus e uma plena consciência de sua exigência justa, que são sintetizadas em: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Amém? Então, quando eu me arrependo de verdade, eu aprovo tudo que está escrito, mesmo que aquilo esteja batendo em mim, mesmo que aquilo esteja tocando na minha alma e me fazendo constranger-me pelo meu pecado. Em sexto lugar, o arrependimento é conhecido por sua permanência. Fale comigo, o arrependimento é conhecido por sua permanência. Amém? Tem que haver um contínuo afastar-se do pecado. O verdadeiro arrependimento leva você cada dia mais a se afastar do pecado e se aproximar mais de Deus. Uma pessoa que não está constantemente agindo com uma mudança de mente, de coração e de atitude, está sempre voltando para o mesmo pecado, esta pessoa nunca se arrependeu. Ela tem uma consciência de que aquilo é pecado. Ela até gostaria que não tivesse aquela tentação, mas ela alimenta aquela tentação. Ela tem como um animalzinho de estimação aquele pecado. Ela acaricia o pecado. E ela sente prazer naquele pecado como um animalzinho, um gatinho, um cachorro que a pessoa tem de estimação. Ela dá comida para o pecado. Mesmo que quando ela chega na igreja, ela diz: oh Senhor, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Oh meu Deus, eu vou tomar a ceia, me perdoa. Mas aí quando ela sai daqui, ela pega novamente o animalzinho, o pecado dela, coloca debaixo do braço e vai acariciando. Você é tão gostoso, oh pecado, eu gosto tanto de você, você me dá prazer, você me dá satisfação. E ela sai acariciando aquele pecado até o próximo culto. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Você não vai semear um pé de laranja e colher um de abacate.
Você não pode semear pecado e colher as bênçãos e a santificação de Deus. O arrependimento é conhecido por sua permanência. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 16 e o versículo 17. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vocês vão e deis fruto. E o vosso fruto o quê? O vosso fruto o quê? Permaneça. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades. Vades aonde? Na sua caminhada com Deus. E deis fruto. E que fruto é esse? Frutos de uma vida de arrependimento. Que foi que nós lemos lá no começo? Produzir, pois, frutos do arrependimento. Então o arrependimento dá frutos. E nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu para que caminhemos na nossa vida cristã e venhamos a dar o quê? Frutos do arrependimento. Mas esse fruto de arrependimento tem que acontecer o quê? Ele deve permanecer. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda, ou Ele vos conceda. Amém? Então, quando eu reconheço que não estou de acordo com a vontade de Deus, eu devo me humilhar, entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu confesso o meu pecado. A partir de hoje eu mudo a minha mentalidade, já não tenho prazer mais nesse pecado. A partir de hoje eu mudo o meu coração em relação a esse pecado. E a partir de hoje eu mudo a minha conduta em relação a esse pecado. E agora, Senhor, eu vou manter-me na Tua palavra, obedecendo a Tua vontade. À medida que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, as nossas dívidas e obrigações para com Ele, nosso arrependimento se aprofunda. Amém? Na medida que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Você sabe por que muitas pessoas, depois de muito tempo, andam na igreja, andam na vida cristã pecando os mesmos pecados? Sabe por quê? Porque nunca quiseram crescer na graça e no conhecimento. Nunca se aprofundaram com as coisas de Deus. Viveram uma vida rasa espiritual. Por mais que você tente, você não consegue se manter fiel ao Senhor. O que é uma vida rasa? Uma vida rasa é quando você não procura conhecer a Deus profundamente pela sua palavra. Quando você não procura se relacionar com Deus através da oração. Quando você procura viver apenas atividades na igreja, mas o seu dia a dia não é cercado com uma oração no seu coração. A Bíblia diz, devemos orar dia e noite. Amém? Dia e noite, aonde eu estou orando. O que eu estiver fazendo, eu estou orando. Eu vou dormir, eu estou orando. Quando eu acordo, eu estou orando. O que eu estiver fazendo, eu faço em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você faz, você deve estar orando. Se você sai de casa, você ora. Se você vai, pega um ônibus, Senhor, me guia de acordo com a tua vontade. Se você chega no trabalho para trabalhar, Senhor, me dá forças, sabedoria, capacidade.
Se você vai comer, Senhor, te dou graças por tua provisão. Se você está conversando com alguém, Senhor, me orienta para que eu fale somente palavras que venham edificar o meu próximo. Quando você tem uma vida de oração, de relacionamento com Deus, você está se aprofundando nas coisas de Deus. E o pecado começa a ficar mais distante de você. Você começa a ter forças para vencer o pecado. Não tente vencer o pecado por sua própria força. Não tente vencer o pecado com a sua própria força. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua confiança. Põe no seu braço a sua confiança. Eu posso. Maldito o homem que confia no próprio homem e põe no seu braço a sua força ou a sua confiança. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na sua força e no seu poder. Fortaleça-se no poder do Senhor. Amém? Fortaleça-se no poder do Senhor para vencer as tentações. Aleluias. Quando você se fortalece no Senhor, então não é mais a sua força, mas é o Espírito Santo que está te conduzindo. Está te guiando, está te fortalecendo. Eu gostaria de louvar ao Senhor por este momento, aonde o Senhor está me trazendo esta palavra. Porque eu sei que o Senhor ama a sua igreja. E eu sei que esta palavra é para trazer reflexão para você e para mim. Começou comigo lá na minha casa. E esta palavra é para produzir frutos de arrependimento em cada um de vocês que estão aqui e que estão online. Amém? Fruto de arrependimento. E esses frutos, eles começarão a produzir os frutos do Espírito em você. E os frutos do Espírito são aqueles que agradam a Deus. O amor, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade. Esses são os frutos do Espírito. Quando nós deixamos que os frutos do arrependimento aconteçam na nossa vida, começa-se então um novo ciclo, que é os frutos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.